Capítulo 5. A caminho de casa, Tarin para e colhe moras na margem do Lago das Máscaras. Sento-me numa pedra ao luar e decido não olhar para a água. O lago não reflete a nossa cara. Mostra outra pessoa que olhou ou olhará para ele. Quando era pequena, costumava passar o dia inteiro sentada na margem, olhando para os rostos de fada em vez do meu, esperando um dia vislumbrar a minha mãe a retribuir-me o olhar. Acabou por se tornar demasiado doloroso tentar. Vais desistir do torneio? Pergunta Tarin, enfiando um punhado de amoras na boca. Somos crianças famintas. Mesmo assim, somos mais altas que Vivi. As nossas ancas são mais largas e os nossos seios são mais volumosos. Abro o cesto e tiro uma mancha suja, limpando-a na camisa. Ainda está mais ou menos comestível. Como-a devagar, pensando. Por causa de Cardan e da sua corte de idiotas? Franzo a testa com uma expressão que poderia ser minha, se a visse ser particularmente casmurra. Sabes o que nos chamam? Pergunta. O círculo dos vermes. Atiro o caroço à água, vendo os círculos concêntricos na água destruírem a possibilidade de quaisquer reflexos. Arreganho os lábios. Estás a poluir um lago mágico, diz-me. Vai apodrecer, digo. Nós também. Tem a razão. Somos o círculo dos vermes. Somos mortais. Não podemos esperar para sempre até nos deixarem fazer as coisas que queremos. Não me interessa que não me queiram no torneio. Quando for cavaleira, ficarei fora do seu alcance. Achas que o Madoc vai permitir isso? Pergunta Tarin, desistindo da Silva depois de os espinhos lhe ferirem os dedos. Que tenhas de respeitar outras autoridades além dele? Não é para isso que nos tem treinado? Pergunto. Caminhamos com passos sincronizados, em silêncio, voltando para casa. A mim não, abana a cabeça. Vou apaixonar-me. A surpresa faz-me rir. Acabas de decidir isso? Não sabia que funcionava assim. Pensei que o amor acontecesse quando menos se esperasse, como uma pancada na cabeça. Mas eu já decidi, disse ela. Penso em recordar-lhe a sua última decisão infeliz, a de se divertir na festa, mas isso apenas a irritaria. Em vez disso, tento imaginar alguém por quem possa apaixonar-se. Talvez seja um tritão, e ele lhe conceda o dom de respirar debaixo de água e lhe ofereça uma coroa de pérolas, levando-a para a sua cama no fundo do mar. Na verdade, isso parece-me espantoso. Talvez eu esteja a tomar as decisões erradas. Gostas muito de nadar? Pergunto-lhe. O quê? Nada, digo. Desconfiando de algum tipo de provocação, afasta-me com uma cotovelada. Atravessamos a floresta torta, com os seus troncos curvados, porque o bosque lácteo é perigoso à noite. Temos de parar para deixar passar alguns homens raiz, temendo que possam pisar-nos se não nos afastarmos do seu caminho. Musgo cobre-lhes os ombros e sobem-lhes pelas suas bochechas de casca de árvore. O vento assobia quando lhes passa entre as costelas. O seu cortejo é belo e solene. Se tens tanta certeza de que o Madoc te vai autorizar, porque ainda não lhe pediste? Sussurra Tarin. O torneio é daqui a 3 dias. Todos podem combater no torneio de verão, mas, se quiser ser uma cavaleira, devo declarar a minha candidatura usando uma faixa verde sobre o peito. E, se Madoc não me autorizar a fazê-lo, a perícia não me ajudará, por maior que seja. Não seria candidata e não seria escolhida.
Fico grata aos homens raiz por me darem uma desculpa para não responder porque têm razão. Claro, não pedi a Madoc porque tenho medo do que dirá. Quando chegamos a casa e empurramos a enorme porta de madeira com aplicações de ferro em arco, alguém grita no andar de cima como se estivesse em apuros. Corro na direção do som, sentindo o coração palpitar na garganta, e encontro Vivi no seu quarto, perseguindo uma nuvem de sílfides. Passam por mim e saem para o corredor numa explosão de asas translúcidas. Vivi golpeia a ombreira da porta com o livro que usava para as enxutar. Olha! Grita-me apontando para o armário. Vê o que fizeram! As portas estão abertas e vejo um amontoado de coisas roubadas ao mundo humano. Caixas de fósforos, jornais, garrafas vazias, romances e fotografias Polaroid. As fadas tinham transformado as caixas de fósforos em camas e mesas, triturando todo o papel e arrancando o centro dos livros para fazerem ninhos no interior. Era uma infestação de sílfides descontrolada. Mas espanta-me mais a quantidade de coisas que Vivi tem e quantas parecem não ter qualquer valor. É apenas tralha humana. Que é aquilo tudo? Pergunta Taryn, entrando no quarto. Baixa-se e pega numa tira de fotografias ligeiramente ruída pelas selfies. As fotografias haviam sido tiradas numa cabine fotográfica. Vivi aparece nas fotografias com o braço sobre os ombros de uma rapariga mortal de cabelo cor-de-rosa. Talvez Taryn não seja a única que tenha decidido apaixonar-se. Ao jantar, sentamo-nos à volta de uma mesa imensa, esculpida de cada lado com imagens de faunos flautistas e diabretes bailarinos. Velas gordas ardem no centro, ao lado de uma jarra de pedra cheia de azedas. Criados trazem-nos travessas de prata com pilhas de comida. Comemos favas frescas, veado coberto com bagos de romã, trufa grelhada com manteiga, uma salada de ervas ácidas e, como sobremesa, bolos de passas afogados em doce de maçã. Madoc e Oriana bebem vinho fino. As crianças misturam-no com água. Ao lado do meu prato e do de Taryn há uma tigela de sal. Vivi espeta o garfo no veado e lambe o sal da faca. Oak sorri do outro lado da mesa e começa a imitar Vivi, mas Oriana arranca-lhe o talher da mão antes que ele corte a língua. Oak ri-se e pega na carne com os dedos, rasgando-a com os dentes afiados. Saibam que o rei abdicará do trono em breve, entregando-o a um dos seus filhos, diz Madoc olhando-nos. É provável que escolha o príncipe Dain. Não importa que Dain seja o terceiro filho. O Rei Altíssimo escolhe o seu sucessor. É assim que a estabilidade em Elfham é assegurada. A primeira Rainha Altíssima, Mab, ordenou ao seu ferreiro que forjasse uma coroa. Segundo a tradição, o ferreiro era uma criatura chamada Grimson, capaz de moldar qualquer coisa em metal. Pássaros que trinam e colares que deslizam sobre gargantas, espadas gêmeas chamadas Caça-Corações e Prometida, que nunca falhavam um golpe. A coroa da Rainha Mab foi forjada por magia e maravilhamento, passando de parente em parente numa linha ininterrupta. Com a coroa são também passadas as promessas de quem a ela jurou a obediência. Mesmo que os súbditos se reúnam em cada nova coroação para renovar a sua fidelidade, a autoridade não deixa de repousar na coroa. Por que abdica? Pergunta Taryn. O sorriso de Vivi torna-se cruel. Os seus filhos estão a ficar impacientes por ele continuar vivo.
Um clarão de raiva atravessa o rosto de Madoc. Tarin e eu não nos atrevemos a provocá-lo, com medo de ultrapassarmos os limites da sua paciência, mas Vivi é perita nisso. Quando lhe responde, percebo o esforço que ele faz para se conter. Poucos reis de Féria governaram tão bem e durante tanto tempo como Eldred. Parte agora para procurar a Terra da Promessa. Tanto quanto percebo, a Terra da Promessa é o seu eufemismo para a morte, mesmo que não o admitam. Dizem que é o sítio de onde veio o povo e para onde regressarão, mais cedo ou mais tarde. Está a dizer que deixa o trono porque está velho? Pergunto, pensando se serei indelicada. Alguns gnomos nascem com caras enrugadas, fazendo lembrar minúsculos gatos sem pele, e há melusinas de corpos pueris cuja verdadeira idade é visível apenas nos seus olhos ancestrais. Pensei que o tempo não importasse para eles. Oriana não parece satisfeita, mas também não tenta silenciar-me ativamente. Talvez não tenha sido assim tão rude, ou talvez não me esperasse de mim melhor comportamento. Podemos não morrer com a idade, mas cansamo-nos com ela, diz Madoc com um suspiro profundo. Combati em nome do rei Eldred, destruí cortes que lhe negaram a sua lealdade. Comandei até investidas contra a rainha das profundezas marinhas, mas o Eldred perdeu o gosto pelo sangue derramado. Permite aos seus porta-estandartes que se resolvam de pequenas e grandes formas, enquanto outras cortes recusam submeter-se a nós. Chegou o momento de partir para a batalha. Chegou o momento de um novo monarca sedento. Oriana franze a testa, vagamente confusa. A tua família iria preferir que permanecesse em segurança. De que serve um general sem uma guerra? Madoc bebe um golo de vinho demorado e inquieto. Penso na frequência com que precisará de encepar o barrete em sangue fresco. A coroação do novo rei decorrerá no solstício de outono. Não se preocupem, tenho um plano para assegurar os nossos futuros. Preocupem-se apenas com a preparação para muita dança. Tento perceber qual será o seu plano, quando Tarin me apontapeia por baixo da mesa. Quando me vir para lhe mandar um olhar, vejo-a arquear as sobrancelhas. Pergunta-lhe, murmura. Madoc olha. O quê? Ajudo-que a perguntar-lhe uma coisa, diz Tarin. O pior é que acredita que me está a ajudar. Inspiro fundo. Pelo menos, parece-me bem disposto. Tenho pensado no torneio. Imaginei-me a dizer aquelas palavras muitas vezes, mas, no momento em que as digo, não parecem sair como planeei. Não sou má com a espada. És demasiado modesta, diz Madoc. Os teus dotes com a lâmina são excelentes. Aquilo parece encorajador. Olho para Tarin, que parece suster a respiração. Todos à volta da mesa ficaram imóveis, à exceção de Oak, que bate com o copo contra o prato. Vou combater no torneio de verão e quero declarar-me como candidata para me tornar cavaleira. Madoc carqueja as sobrancelhas. É isso que queres? É um trabalho perigoso. Aceno com a cabeça. Não tenho medo. Interessante, me diz o batimento do meu coração, arrastando-se dentro do meu peito. Interessante, diz. O batimento do meu coração arrasta-se dentro do meu peito. Pensei em cada pormenor daquele plano, menos na possibilidade de não autorizar. Quero subir na corte, digo. Não és uma assassina, diz-me. Eu encolho-me, mas fixo o meu olhar no dele. Ele fita-me com os olhos dourados de gato. Poderia ser, insisto. Treino há uma década. Desde que me trouxeste, é o que não digo, mas perceber-se-á nos meus olhos. Abana a cabeça com tristeza. Não é experiência o que te falta. Não, mas... Comece. Basta.
Tomei a minha decisão, diz, elevando a voz para me calar. Após um momento de silêncio, esboça-me um meio sorriso pacificador. Combate no torneio, se quiseres, por desporto, mas não porás a faixa verde. Não estás preparada para ser uma cavaleira. Podes voltar a perguntar-me depois da coroação, se continuares a desejá-lo. Se for um capricho, será tempo suficiente para passar. Não é um capricho. Odeio a aflição na minha voz, mas tenho contado os dias até ao torneio. A possibilidade de esperar meses apenas para voltar a negar-me o que quero enche-me de desespero sufocante. Madoc olha-me com uma expressão impossível de avaliar. Depois da coroação, repete. Quero gritar-lhe. Sabe como é duro manter sempre a cabeça baixa, engolir insultos e suportar ameaças descaradas? E, no entanto, foi isso que fiz. Pensei que isso provasse a minha dureza. Pensei que o fizesse ver que conseguirei suportar o que avançar contra mim, sem deixar de sorrir. Que o fizesse ver que sou digna. Não és uma assassina. Não faz ideia do que sou. Talvez eu também não saiba. Talvez nunca me permita descobri-lo. O príncipe Dain será um belo rei, diz Oriana, mudando habilmente de assunto para coisas mais agradáveis. Uma coroação implica um mês de bailes. Precisaremos de vestidos novos. Parece querer incluir-nos nesta afirmação abrangente. Vestidos magníficos. Madoc acena com a cabeça, mostrando o seu sorriso cheio de dentes. Sim, sim, o que quiserem. Quero que estejam tão belas quanto conseguirem e que dancem até ao limite das vossas forças. Tento acalmar a respiração para me concentrar numa única coisa. Os bagos de romã no meu prato, brilhando como rubis, umedecidos com sangue de veado. Depois da coroação, disse Madoc, tento focar-me nisso. Parece apenas um nunca. Adoraria ter um vestido cortesão como os que vi no armário de Oriana, com padrões opulentes, intrincadamente bordados em saias de ouro e prata, cada um tão belo como o amanhecer. Foco-me também nisso, mas vou longe demais e imagino-me nesse vestido, com a espada presa na anca transformada, um verdadeiro membro da corte, uma cavaleira no círculo dos falcões. E Cardan olhando-me do outro lado do salão, ao lado do rei, rindo-se da minha pretensão. Rindo-me como se soubesse que aquilo é uma fantasia e nunca poderá ser real. Belisco a perna até a dor varrer tudo. Terão de gastar a sola dos vossos sapatos, tal como o resto de nós, diz Vivi dirigindo-se a mim e a Tarin. Aposto que a Oriana está preocupadíssima porque o Madoc vos encorajou a dançar e isso quer dizer que não poderá impedir-vos. Horror dos horrores, poderão até divertir-se. Oriana pressiona os lábios. Isso não é justo, nem é verdade. Vivi revira os olhos. Se não fosse verdade, não conseguiria dizê-lo. Basta, todas vocês. Madoc bate com a mão na mesa, sobressaltando-nos a todas. As coroações são momentos em que tudo é possível. A mudança aproxima-se e não será sensato arreliar-me. Não percebo se fala do príncipe Dain, das filhas ingratas ou das duas coisas. Temo que alguém tente roubar o trono? Pergunta Tarin. Como eu, foi criada com estratégia, ataques e contra-ataques, emboscadas e vantagens. Mas, ao contrário de mim, tem o talento de Oriana para fazer perguntas que conduzirão uma conversa para paragens menos acidentadas. É a dinastia da Moita Verde. Quem deverá preocupar-se? Não eu, diz Madoc, apesar de parecer agradado pela pergunta. Sem dúvida que os seus súbditos desejarão que não haja qualquer coroa de sangue ou rei altíssimo. Os seus herdeiros deverão ser particularmente cuidadosos para manter satisfeitos os exércitos de Férem. Um estratega veterano esperará a oportunidade certa. Só alguém sem nada a perder atacaria o trono consigo como seu protetor,
afirma Oriana, muito formal. Há sempre algo a perder, diz Vivi. A seguir, faz uma careta medonha a Oaco. Ele ri-se. Oriana estende-lhe a mão, mas trava-se. Não está a acontecer nada de mal. E, no entanto, vejo o brilho nos olhos do gato de Vivi e não sei se a Oriana não terá motivos para se sentir nervosa. Vivi gostaria de punir Madoc, mas o seu único poder era ser um espinho cravado no seu flanco, o que significa atormentar ocasionalmente Oriana através de Oaco. Sei que Vivi o ama, afinal é nosso irmão, mas isso não significa que não possa ensinar-lhe coisas más. Madoc sorri-nos a todas, um retrato de puro contentamento. Costumava acreditar que não reparava nos atritos no seio familiar, mas à medida que cresce, percebe que um conflito mal resolvido não o incomoda minimamente. Gosta tanto disso como de guerra declarada. Talvez nenhum dos nossos inimigos seja um estratega particularmente bom. Esperemos que não, diz Oriana, distraída, mantendo os olhos fixos em Oaco e erguendo o seu copo de vinho de qualidade. Deveras, diz Madoc, brindemos à incompetência dos nossos inimigos. Ergo o meu copo e brindo com Tarim, esvaziando-o de uma só vez. Há sempre algo a perder. Penso nisso durante toda a madrugada, repetindo a frase uma e outra vez, na minha cabeça. Por fim, quando já não consigo dar mais voltas, visto um roupão sobre a camisa de dormir e saio para o sol do fim da manhã. Luminoso, como o outro martelado. Ferme a vista quando me sento a olhar para casa, num aglomerado de trevos perto do estábulo. Tudo aquilo pertencera à minha mãe antes de pertencer a Oriana. Seria jovem e estaria apaixonada por Madoc. Tento perceber como seria para ela. Penso se acreditou que seria feliz ali, e quando percebeu que não seria. Ouviu os rumores. Não é de ânimo leve que se trai o general do Rei Altíssimo, e se foge da féria com o bebê dele na barriga, para passar quase 10 anos escondida. Além disso, deixou para trás o cadáver de outra mulher nos escombros incendiados da propriedade dele. Ninguém poderá dizer que não provou a sua resiliência. Se tivesse tido apenas um pouco mais de sorte, Madoc nunca teria percebido que continuava viva. Calculei que teria muito a perder, tal como eu. Mas e então? Faltemos às aulas hoje, digo a Tarim nessa tarde. Estou vestida e quase pronta. Mesmo não tendo dormido, não me sinto nada cansada. Fiquemos em casa. Olha-me com preocupação profunda enquanto um rapaz fada recentemente em dívida com Madoc lhe entrança o cabelo castanho numa coroa. Senta-se diante do seu tocador, muito de direita, toda vestida de castanho e dourado. Dizer-me para não ir significa que devo ir. O que quer que estejas a pensar, para. Sei que estás desiludida com o torneio. Não importa, digo. Mesmo que, claro, importa. Importa tanto que naquele momento, sem esperança de um título de cavaleira, me sinto como se um buraco se estivesse aberto sobre mim e eu caísse por ele abaixo. O Madoc pode mudar de ideias. Segue-me pelas escadas abaixo, pegando nos nossos cestos antes que eu possa fazê-lo. E agora, pelo menos, não terás de desafiar o Cardan. Viro-me para ela, mesmo que nada daquilo seja culpa sua. Sabes por que não me deixa tentar ser cavaleira? Porque acha que sou fraca. Jude, adverte ela. Pensei que deveria portar-me bem e seguir as regras, digo. Mas estou farta de ser fraca. Estou farta de me portar bem. Acho que vou ser outra coisa. Só os idiotas não têm medo de coisas que são assustadoras, diz Tarim. É inegavelmente verdade, mas mesmo assim não consegue convencer-me. Faltemos às aulas hoje, volto a dizer-lhe. Mas não o fará, e acabamos por ir para a escola juntas.
Tarin olha-me com cautela enquanto converso com a líder da nossa guerra a fingir. Fend, uma fada com pele azul como pétalas de flor. Ela relembra-me de que haverá um ensaio amanhã como preparação do torneio. Aceno com a cabeça, mordendo o interior da bochecha. Ninguém precisa de saber que a minha expectativa desapareceu. Ninguém precisa de saber que tive alguma expectativa. Mais tarde, quando Cardan, Loki, Nicásia e Valerian se sentam para almoçar, cospem a comida, asfixiando com horror. Estão rodeados pelos filhos menos desprezíveis dos nobres de Férem, comendo o seu pão e mel, os seus bolos e pombos assados, a sua compota de sabugueiro com bolachas e queijo e as uvas gordas e redondas. Mas toda aquela comida em cada um dos cestos dos meus inimigos foi coberta de sal. O olhar de cada encontra o meu e não consigo evitar o sorriso malévolo que me repuxa os cantos da boca. Os seus olhos são brilhantes como carvões em brasa, seu ódio com uma coisa viva, cintilando entre nós como o ar sobre rochas pretas num escaldante dia de verão. Perdeste o juízo? Pergunta Tarin, sacudindo-me pelo ombro e obrigando-me a fitá-la. Estás a tornar tudo pior. Há um motivo para ninguém lhes fazer frente. Eu sei, digo, baixando a voz, incapaz de expulsar o sorriso dos meus lábios. Há muitos motivos. É compreensível que esteja preocupada. Acabo de declarar guerra.